Olá, meus amigos e amigas, vamos continuar conversando sobre economia, batendo o nosso papo sobre economia. Peço que faça a inscrição no canal, que ative as notificações no YouTube, bote lá o polegar no YouTube. Isso é sempre muito bom para a gente, muito legal para o nosso trabalho. Bem, eu recebi algumas mensagens, de algumas pessoas querendo saber um pouquinho mais sobre a taxa Selic, porque eu fiz alguns vídeos anteriores que eu falei sobre a taxa Selic, o Banco Central aumentando a Selic, o impacto disso na economia, nas nossas vidas, na economia brasileira. Portanto, eu recebi essas mensagens. Em atenção a essas mensagens dessas pessoas, portanto, eu resolvi gravar esse vídeo e que a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre a Selic de uma maneira mais técnica, talvez, explicar o que é a Selic e como é que ela impacta na vida da gente, portanto, para atender essas pessoas que me mandaram essas dúvidas, tá certo? Bom, para falar sobre a Selic, a gente vai andar um pouquinho para trás, para poder avançar, ter uma visão geral, porque a Selic faz parte do arcabouço da política monetária do Banco Central. A política monetária é uma das políticas econômicas que o governo faz. Quem faz política econômica em qualquer país é sempre o governo central, no nosso caso o governo federal, é quem é o responsável pela política econômica, quem toma as decisões de política macroeconômica. Nós, pessoas, nós, empresas, a gente recebe essa influência das decisões de política econômica tomadas pelo governo. Então quem faz a política econômica é sempre o governo central, no nosso caso, o governo federal. Existem três políticas fundamentais, e aqui eu coloquei numa ordem, não numa ordem de importância, mas numa ordem mais para apresentação aqui, mais didática. A primeira que eu vou falar aqui é a política fiscal. A política fiscal diz respeito à arrecadação de receitas, tributos, outras formas de receita, mas principalmente tributos, e gastos públicos. Então, é a execução do orçamento do governo. A política fiscal é receita e despesa pública, No Brasil, quem faz política fiscal, no nível federal, o Ministério da Economia, mas os estados e municípios, portanto, no nível subnacional, também fazem política fiscal, porque estados e municípios também têm tributos próprios, Tem tributos próprios, tem despesas próprias, portanto, tem seu orçamento, A Constituição obriga isso, A execução do orçamento, enfim. Então, os estados e municípios fazem política fiscal, mas, obviamente, no caso do Brasil, a política fiscal mais densa, mais pesada, mais aguda é a do governo federal, que é o maior orçamento, Mas o Banco Central não entra aqui, o Banco Central não faz parte da política fiscal. O Banco Central vai trabalhar com duas outras políticas, que são as políticas cambial e monetária. A política cambial é o controle da taxa de câmbio, que o Banco Central tem essa atribuição. E a política monetária é o controle da liquidez no mercado bancário, o volume de moeda que circula no mercado bancário. É interessante que em alguns países do mundo, notadamente nos Estados Unidos, por exemplo, o Banco Central americano, que é o Fed, o Federal Reserve, eles têm duas metas: a meta de geração de empregos e a meta de inflação. Então, o Banco Central americano, e outros países também, tem a meta de inflação e a meta de geração de empregos. No nosso caso, no Brasil, infelizmente, na minha opinião, a gente só tem a meta de inflação, a gente não tem a meta de geração de empregos. A nossa meta de inflação é de 3,75% ao ano. O ano passado a gente estourou isso, fomos para 10,06% o IPCA, o índice oficial. Portanto, o Banco Central, no Brasil, o Banco Central de maneira geral, em qualquer país do mundo, tem alguns instrumentos para fazer o controle da liquidez para atingir suas metas. No caso, enfim, o que é que o Banco Central tem em mãos? Tem os depósitos compulsórios, é um instrumento muito importante para o controle da liquidez. Tem as operações de open market, que são as operações com títulos públicos no mercado aberto de títulos. Isso também reduz a liquidez, aumenta a liquidez. Tem a taxa de redesconto, A taxa de redesconto é como se fosse uma operação de salvamento do Banco Central a um banco que está com problema, está com dificuldade, não conseguiu financiamento no mercado interbancário, enfim, para quebrar, vamos dizer assim. A taxa de redesconto também é um instrumento de política monetária. E, por fim, a taxa básica de juros. A taxa básica de juros é a taxa de juros de condução da política monetária. Todo país tem a sua taxa básica de juros, tem o seu Banco Central, enfim. E no nosso caso, a taxa básica de juros é denominada de Selic, A gente deu esse nome à taxa básica de juros brasileira com base a partir de um sistema de informática que controla as operações com títulos públicos federais, que é o sistema Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, controla as operações com títulos federais. Portanto, a nossa taxa Selic vem daí, desse Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Em qualquer país do mundo, a taxa básica de juros normalmente é a taxa mais importante do mercado bancário. Porque o que é a taxa básica de juros? A taxa de juros através da qual o governo remunera aqueles que emprestam dinheiro para o governo. É a taxa de referência. Portanto, para os bancos é uma taxa de referência muito importante. Os bancos usam a Selic no Brasil
no seu processo de precificação, para captação de recursos, né, nas operações passivas e nas operações ativas. Portanto, a taxa básica de juros é fundamental para os bancos, né, como referência e, portanto, para a gente também. Né. Quando o Banco Central reduz a Selic, né, isso é feito através de uma reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, que aqui no Brasil se reúne de 45 a 45 dias, por aí, ele toma a decisão sobre a Selic. Quando o Banco Central reduz a Selic, fica menos interessante, né, as pessoas que têm dinheiro para aplicar em bancos, para aplicar em títulos públicos corrigidos pela Selic, LFT, por exemplo, fica menos interessante, vamos dizer assim, fazer essas aplicações, porque as pessoas vão ganhar menos, a remuneração cai. Então as empresas perdem esse ânimo, vamos dizer assim, esse ânimo de aplicação no mercado bancário cai, as pessoas também, as famílias também. Então as famílias vão consumir mais a crédito, né? Fica mais barato consumir a crédito, já que a taxa de juros caiu, né? Fica mais barato consumir a crédito. As empresas vão investir mais em novos projetos, né? Ampliação de projetos, etc., novas fábricas, enfim, e a economia vai andar mais. Então vejam, a taxa Selic caindo é uma política monetária expansionista. O objetivo é estimular a economia, gerar emprego e nesse momento o Banco Central não está muito preocupado com a inflação. A inflação está mais ou menos sob controle, vamos dizer assim, né? Então a redução da Selic é para estimular a economia, portanto, para aumentar o emprego. Já a Selic subindo é ao contrário. Quem tem dinheiro para aplicar em banco, e os próprios bancos, né, que compram títulos públicos, né, vai ser muito mais interessante para esse pessoal aplicar recursos em bancos, né, em operações do mercado bancário, e os próprios bancos vão aplicarem em títulos públicos, né, porque o rendimento está subindo, a taxa de juros está subindo. Portanto, para as pessoas e para as famílias fica caro consumir a crédito, né, que a taxa de juros subiu, vai ficar mais caro consumir a crédito, o consumo vai cair, e as empresas, a tendência é que vão investir menos, né, em novas fábricas, novos projetos, vão preferir deixar o dinheiro aplicado no mercado bancário, em operações de tesouraria. Portanto, a taxa Selic subindo é uma política monetária contracionista, que reduz o ritmo da economia na esperança de tentar controlar a inflação, só que o desemprego vai aumentar. Um outro ponto interessante da subida da Selic é que é uma forma de atrair capital estrangeiro para o país, no caso o Brasil, né? Mas esse capital vem para aplicar em banco, né? Não é um capital que vem para fazer fábrica, nada disso, não é um investimento estrangeiro direto, é para o mercado bancário, né? E de alguma forma isso pode ajudar a controlar a inflação também, porque controla a taxa de câmbio, né? Se envia muito recurso internacional em dólar para o Brasil para aplicar em banco, o dólar se desvaloriza, o real se valoriza, a taxa de câmbio se controla um pouco, né? Cai um pouquinho e ajuda a controlar a inflação brasileira, que é muito explicada pelo câmbio também, né? Mas, resumidamente, Selic caindo é uma política monetária expansionista, estimula o emprego, né? Melhora a qualidade de vida das pessoas, enfim. E a Selic subindo, a política monetária contracionista no objetivo de controlar a inflação e o desemprego com certeza vai subir, né? Então a Selic bate assim, a taxa básica de juros bate assim na vida da gente, influencia assim sobre a vida da gente.